Olá, você gostaria de saber como trabalhar com eventos com o AMP? Então nesse vídeo você vai saber como. Meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Construindo Aplicações Web com AMP. Então, depois aí de uma breve parada no canal, que eu estava envolvido aí com outros projetos, então, para quem não sabe, eu moro aqui na Irlanda, em Dublin, e no mês passado eu estava na organização do WordCamp Dublin. Então foi um evento com 300 participantes, foi algo bem legal assim, que foi o meu primeiro evento que eu organizei aqui na Europa. Então eu precisei aí de uma dedicação especial para isso. Também no final de semana eu fui no Google Developer Expert Summit, que é o GDS Summit. Então lá eu encontrei, né, os outros GDS, então foi bem legal, né, encontrar os GDS do Brasil, que assim, alguns eu já conhecia do passado, né, como a Thalita e o Felipe Nascimento do Brasil JS, mas outros eu não conhecia, então foi um prazer conhecer pessoalmente todo mundo. Então eu queria deixar um abraço especial aí para todo mundo que eu encontrei lá, o William, a Bianca, a Keila, a Loiene, foi muito legal, eu ganhei até um livro dela, eu tô com o livro dela aqui. Aprendendo estrutura de dados com JavaScript, então com certeza eu vou dar uma olhada no livro, vou ler. Também indico, tem uma versão em português também, só fazendo propaganda. A Loiane não tá me pagando nada para fazer essa propaganda. Então foi isso. Então esse foi um resumão aí das 3 semanas que eu tive. Mas agora vamos ao que interessa, né? O que interessa é a parte da nossa aplicação. Então voltando, né, para a nossa aplicação, o nosso projetinho, né, como preparar a melhor caipirinha. A gente tem um problema dentro dessa aplicação que é o nosso menu aqui, na versão mobile, ele passa sobre o conteúdo, então isso não é legal. A gente poderia resolver isso com CSS, mas a ideia é a gente resolver isso com um componente, que é o AMP Sidebar. Mas antes de a gente trabalhar com esse componente, a gente precisa entender um conceito muito importante, que é o conceito de ações e também o conceito de eventos. Então esses dois itens, se você quiser dar uma olhada na documentação, então se você for dentro de AmpDev /documentation /guides and tutorial learn, então tem todo, você pode conferir aqui, dar uma pausa e digitar o endereço, também eu posso incluir esse link na descrição do vídeo. Então lá a gente vai ter toda a explicação como funciona. Então, primeiramente, quando eu quiser trabalhar com ações e eventos dentro do AMP, eu preciso adicionar um atributo, e esse atributo é chamado on. Né? O atributo on, ele vai esperar 3 elementos. Ele vai esperar o nome do evento que ele vai ouvir, então nesse caso, por exemplo, vai ser o tap, ou o slide, quando eu fizer o movimento de slide, ou swipe também, ele vai ouvir o movimento de swipe. Então esses vão ser os tipos de evento que ele vai ficar ouvindo. O segundo, né, quando a gente bota 2 pontos, a gente precisa passar o ID do alvo que vai fazer a ação, né? Então a gente passa o ID do elemento que a gente vai fazer a ação e, por fim, a ação que a gente deseja realizar. Então vamos fazer um teste bem básico aqui na nossa aplicação. Então voltando para a nossa aplicação, vou só corrigir aqui. Então a gente tem os itens, né? Step 1, 2, 3 e 4. Eu só fiz uma alteração no nosso código. Eu movi o ID para um artigo, né? Só para amarrar todo esse conteúdo para a gente fazer ações com esses itens. Então vamos dizer, se eu quisesse fazer uma ação com Step 1 aqui, como é que a gente conseguiria fazer? Então eu teria aqui no meu menu, onde eu tenho o link do Step 1. Então aqui inicialmente eu não vou trabalhar com o href, né, que faz o scroll para esse elemento. Então, quando eu clicar aqui, ele scrolla para o elemento que tem esse ID. E não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso através do AMP. Então, primeiramente, eu só vou mostrar 2 exemplos aqui. Então, eu vou adicionar um botão, 2 botões. Um vai ser o mostrar e o outro botão vai ser o esconder. Ok? Mostrar e esconder. Então, ambos vão ter a propriedade, o atributo on. E agora, de início, né, eu vou ouvir o evento de tap. E esse evento de tap, ele vai fazer uma ação sobre o elemento com o ID
1 e eu vou, nesse caso, fazer a ação de show. E o segundo botão, vou só copiar aqui para a gente agilizar esse processo. O segundo botão vai ser o step 1.hide. Então, esses dois itens, né, os dois botões aqui, mostrar e esconder, eles vão mostrar e esconder o elemento com o ID step 1. Então, se a gente fizer um teste aqui, se eu clicar em esconder, o step 1 desapareceu. Se eu clicar mostrar, ele exibe novamente. Se eu clicar mostrar o elemento já estiver em exibição, a gente não vai realizar nada. Então eu consigo aí ter a ação de mostrar e esconder. Perfeito? Então aqui a gente entendeu, né, como a gente consegue atribuir, né, adicionar ações e eventos aos nossos elementos dentro da nossa aplicação AMP. Tudo isso porque o AMP ele já promove para a gente todos esses recursos, né, para evitar que você escreva JavaScript. Você consegue escrever JavaScript com a tag AMP-script, mas esse script ele vai ser carregado depois de todos os elementos serem carregados na tela. Então ele vai ser jogado para o último momento no tempo de carregamento da sua página, ok? Então agora a gente já tem uma ideia de como a gente atribuir essas ações. Então agora o próximo passo vai ser fazer as interações para a gente exibir e esconder a nossa sidebar. E a nossa sidebar ela vai ter comportamentos específicos. Então dentro do AMP, cada componente tem ações específicas. Então isso é muito importante saber. Por exemplo, o sidebar ele tem uma ação de toggle. Quando um elemento normal, uma div normal do HTML não tem essa ação de toggle. Por exemplo, se eu quiser saber mais sobre isso, eu fizer uma pesquisa por AMP sidebar, então dentro da documentação ele vai nos mostrar na parte de ações. Eu tenho a AMP sidebar, eu consigo abrir, né, que é uma ação default, eu posso fechar e eu posso fazer o toggle desse componente. O AMP state eu posso fazer um refresh. Elementos de vídeo eu posso tocar, pausar, deixar em mudo ou, né, tirar do modo silencioso. Também posso acionar o full screen. Formulários eu posso limpar e submeter. Então aí, né, a gente vê que elementos diferentes têm ações diferentes. Então aqui na sidebar do lado direito, eu tenho os eventos específicos e eu tenho as ações específicas. Então agora, né, que a gente viu essa ação, por exemplo, se eu quiser realizar um scroll to. Então esse scroll to, ele é possível em todos os elementos dentro do AMP. Então a gente tem aqui as ações que são possíveis em todos os elementos. A gente tem a sinalização desse item aqui. Então todos os elementos possuem a possibilidade de esconder, exibir, e eu posso fazer o scroll to e o focus, ok? Eu posso adicionar um foco naquele elemento. Então vamos agora fazer um teste aqui, adicionar mais um botão. E nesse botão eu vou adicionar um texto scroll to e eu vou adicionar a função scroll to. Perfeito? Então aqui salvei. Voltando para a nossa aplicação, eu tenho lá o botão scroll to. Vou só scrollar para o topo. Agora, quando eu clicar, o nosso elemento ele vai scrollar até aquele elemento fazendo uma animação. Então isso é uma parte legal também do AMP, porque a gente já consegue ter a animação aí por padrão. A gente não precisa incluir nenhum script para fazer essa ação. Então, por exemplo, na parte de ingredientes eu posso adicionar essas ações de scrollar com o meu botão, ok? Então eu posso substituir esses links por botões e esses botões possuírem ações específicas. Então, se eu quiser atribuir um estilo que eu tenho no meu link Step 1, por exemplo, a gente pode simplesmente copiar o estilo que a gente tem na nossa navegação. Então, indo no nosso código, na parte do Navigation Item, que a gente tem todo o estilo, eu posso duplicar esse estilo e aplicar para o botão. Claro que não vai, né, ficar 100% de início, mas a gente pode ter algo próximo aí. Então, a mesma coisa aqui. Na ação de hover, também vou adicionar esse estilo, salvei, realizando o teste.
mais ou menos, mais ou menos. A gente precisa fazer mais ações aqui para corrigir este problema, ok? Mas a ideia era como implementar essas ações e agora no próximo vídeo a gente vai aplicar essas ações no nosso menu sidebar, perfeito? Então, um abraço, até o próximo vídeo. Obrigado a todo mundo que comentou nos últimos vídeos, né, procurando pelos arquivos. Uma dica, se você quiser ver os arquivos da aula, no repositório, procure a branch que está relacionada à aula. Também na descrição eu coloco o link da branch que está relacionada. Se você não encontrar os arquivos, possivelmente as aulas estão organizadas por branch. Então no GitHub você consegue aí navegar por branch. Perfeito? Então deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo e até o próximo vídeo. Falou!